Oi, pessoal, boa tarde. Hoje a gente está indo aí para o nosso último encontro, né? Nosso quarto momento aí para encerrar esses dias aí que a gente teve junto, né? Aprendendo e trocando um pouco sobre captação de investimentos para startup. A última sessão a gente falou, deixa eu compartilhar logo aqui para vocês. E pessoal, boa tarde. Boa tarde, Glauber, tudo bom? Tudo jóia? Boa tarde, Glauber. Boa tarde, turma. Tiago, por gentileza, querido, você pode liberar aqui como host para mim, por favor, que eu não estou conseguindo compartilhar? Perdão, Roberto. Agora já te coloquei aqui. Espera só um minutinho. Tá joia. Vocês estão conseguindo ver minha tela, pessoal? Tá rodando. Acho que eu já estou vendo que tá Tá compartilhando. abrindo, né? Mas ainda não abriu, não. Para mim aqui já está no ponto. Aqui tá nós aqui, não. Então deixa eu descompartilhar e compartilhar de novo. Agora foi. Foi? Foi. Beleza. E tá, então a gente falou, né, na aula passada. Posso começar então? Claro, fica à Então, vontade, recapitulando, a Roberto. gente Obrigado. falou, né, Seria de legal gravar, hein, Thiago? Desculpa Não, já interromper. estou gravando já, meu querido. Ah, tá gravando? Tranquilo? Ah, Já está beleza. no jeito. Bora lá. Vamos lá, então. Então, a gente falou, né, de toda essa primeira etapa, que é de originação, análise da empresa, apresentação para comitê de investimento. Eu fiz aqui um breve parêntese sobre a tese de investimento de startups, porque quando a gente apresenta aquele primeiro ponto, né, de originação, a gente vê se a startup está aderente à tese do investidor. Então, é muito importante esse ponto. Entender o que é que o mercado tem desenvolvido como tese para que a gente possa fazer as adaptações que são necessárias na nossa. Então, existe a tese do investidor, existe a tese da startup. Então, aqui a gente trouxe um exemplo, né, de que aspectos a gente tem que apresentar para o investidor. Primeiro que a gente tem que pesquisar antes, fazendo parte do nosso setor, né, ter aí algumas alternativas de caminhos de crescimento para que a gente consiga com muita segurança fundamentar por que, que esse mercado, o mercado potencial de crescimento, qual modelo de negócio a gente vai implementar, se isso é um potencial geração de caixa, o grau de maturidade de inovação tecnológica. A gente explicou que quando a gente lança um produto, a gente inicia um ciclo de vida. Esse ciclo de vida ele chega numa maturidade, quando está nessa maturidade que o mercado está saturado, a gente precisa desenvolver ou novos atributos para essa solução ou desenvolver um produto novo. Então, por isso que o desenvolvimento aqui ele vai em cima, tá? A gente está falando de mercado. Então, primeiro o mercado está incipiente, depois ele está crescendo, depois entra na maturidade e depois você reinicia esse ciclo de vida do produto e da solução com um novo desenvolvimento ou aperfeiçoamento do produto que está em voga, tá bom? Então, a gente trouxe aqui esses exemplos, né? Como que a gente monta uma tese, e aqui a gente vai para due diligence. Então, depois que eu passei para o comitê de investimento, recapitulando, essa questão da tese da startup foi só um parênteses, a gente vai ter recomendações do comitê ou aprovações com ressalva ou sem ressalva, né? A gente junta, vamos dizer que deu tudo certo, sem problema, a gente já parte para o dia e faz tudo. Agora, se foi com ressalva, a gente tem que ir ajustando isso até o momento e refletir essa ressalva. Vou dar um exemplo, né? A gente já investiu em empresas onde a propriedade intelectual ela era a propriedade intelectual do empreendedor e a gente tinha que transferir essa propriedade intelectual como ressalva de análise de comitê para a empresa, em nome da empresa, né? A gente tinha também, sempre as ressalvas que eu tive, graças a Deus, eram ressalvas nesse aspecto, ou era em propriedade intelectual, ou era
em alguma condição de negociar a participação para sócios que estavam à frente da operação. E aí, com esses aprendizados, gente, a gente vai entendendo ao longo do tempo, né, o quão importante é a gente ir preparando as novas empresas que a gente vai analisar, considerando também os fatores que foram objeto de consideração do comitê das vezes passadas. Então, na primeira vez que bate a questão tem que ser inovação em nome da empresa e não dos empreendedores, na próxima eu já ia em cima desse ponto, sabe? Então, é isso, esse processo ele é um processo de aprendizado, de aperfeiçoamento para as próximas, porque como eu falei para vocês, quando se entra num processo de análise de fundo de investimento, de investidor para ter um cheque um pouco maior, que é o perfil das empresas que estão no portfólio das Venture Builders, né, das CVBs, você tem que deixá-la muito redondinha para ela entrar num fluxo de análise um pouco mais acelerado. Porque, como eu falei, quem está do lado de lá, ele tem que perceber que se ele apontar naquela análise ali para aprofundar, ele vai ter que ir nela e não ter um custo de oportunidade. Porque quando a gente está analisando uma, a gente deixa de analisar várias outras. Então, é muito importante que esse olhar para que ele vai analisar seja o mais certeiro possível, tá? Então, ele precisa ter essa segurança de que ele vai avançar sem nenhum percalço aí no meio do caminho. Então, para quem está preparando essas empresas, seja do lado de vocês, é muito importante deixar isso minimamente redondinho, né? Responder as perguntas que a gente vai falar ali um pouco mais na frente, tá? E conseguir, com isso, fazer com que as contingências que venham a ser apresentadas na due diligence, elas sejam contingências da operação em si, às vezes uma contabilidade que não está classificada de maneira correta, talvez alguma questão relacionada a se entrar no escopo, uma questão de gap tecnológico, é importante você já sinalizar, né, no início, que faz parte do risco tecnológico que esse empreendedor está tomando, que esse investidor está tomando. Então, assim, que sejam coisas relativamente simples, que dão trabalho, mas que sejam simples de se resolver, nada que seja um fator para você não continuar com a operação, tá? Então, quando você vem para a due diligence, primeiro, quem define o escopo é o investidor, você vai levantar todas as contingências, a empresa, o fornecedor, né, que vai estar prestando esse serviço, ele vai levantar todas as contingências relacionadas a esse escopo, que pode ser, como eu falei, comportamental, tributário, contábil, trabalhista, né? Legal, aí entra questões relacionadas à propriedade intelectual, às vezes se analisa modelos de contratos de fornecedor, né? Modelos de contrato com cliente. Então, é feita uma varredura, né, na operação da empresa para que consiga se identificar potenciais riscos. O que é mais importante? Uma vez identificado o risco, a gente traçar ações que podem mitigar esse risco. Uma coisa que a gente chama um pouco mais na frente de plano de 90 dias. Então, vamos lá. No mundo real, como é que funciona? Acompanhei a empresa, vi várias coisas que estavam acontecendo nela, que são passíveis de ajuste no período de investimento. Necessidade de contratação, a gente fez a modelagem financeira, estabeleceu ali em números, né, toda a estratégia de crescimento da empresa, porque analista, gente, nada mais é do que colocar número. Um analista bom, ele tem que ler a modelagem financeira e entender qual a tese de crescimento a partir dessa modelagem, tá? Então, a partir disso daí, você fez, né, toda a aposta de crescimento, etc. e tal, apresentou para o comitê, veio o comentário, não veio o comentário, faz a due diligence. Então, o apanhado de todas essas coisas ao longo do período, ele tem que se converter numa ferramenta que a gente chama plano de 90, alguns chamam plano de 100 dias, que é onde eu vou, os primeiros dias, depois que o dinheiro caiu na conta, ajustar tudo aquilo que dá mais trabalho e que, às vezes, muitas vezes, trava o crescimento da empresa. Então, eu foco primeiro na resolução disso tudo para depois a empresa entrar numa velocidade mais acelerada de crescimento, tá? Se paga um preço muito grande quando não se faz isso, porque, primeiro, você precisa ter essa orientação, né? Quando o dinheiro cai na conta, a gente faz um planejamento estratégico para o primeiro ano, porque muitas vezes passou muito tempo, né? Então, você faz planejamento estratégico muito tempo da modelagem, que eu quero dizer. Então, sei lá, 8 meses depois que você fez uma modelagem lá no final para submeter para análise, né, o investimento, isso pode ter mudado muita coisa, né? Então, quando sai a decisão de investimento, você precisa rever. Às vezes muda para o mal, mas muitas vezes pode mudar para o bem. Às vezes você fechou um grande contrato, precisa de mais dinheiro, né? Então, você tem que ajustar algumas coisas. Mas vamos lá. Então, depois que sair, isso pode ser que se apresente, por exemplo, elementos que você precisa renegociar a valuation, tá? Então, entrou um grande contrato, vamos conversar para ver se a gente não ajusta esse termo, né?
Apareceu uma dívida, vamos abater desse valor da empresa essa dívida que apareceu. Então, vamos ajustar os documentos finais, com parte em tudo isso que a gente acompanhou ao longo do tempo, né? Então, tem que acompanhar a elaboração, né, do dossiê de investimento. Sempre o empreendedor tem que ter uma assessoria jurídica, gente. Assim, porque muitas vezes, no afã, né, de assinar para receber a grana, ele não contrata um especialista nessa área, assina e depois ele paga o preço por não ter assinado. Eu já tive várias experiências no início da carreira, né, de gente perguntando coisas que ele tinha assinado. Então, nitidamente, eu lembro até de um que tem aquela cláusula de lock-up, né, que o empreendedor tem que ficar uns 5 anos na operação, não pode morrer, aquelas coisas todas que a gente já falou. E depois que a empresa estava lá no primeiro, segundo ano, ele veio com a história de montar uma outra empresa. Entendeu? E era um empreendedor bem problemático e eu assim, nitidamente, ele não leu, porque eu sei que, né, eu perguntei para ele, você leu, li. Mas ou ele era muito mau caráter, hoje eu já tenho as minhas considerações relacionadas a se não era esperteza dele ou se era ignorância mesmo, né? Que entra o amadorismo, gente, o mau caratismo tem uma linha super tênue, tá? Então, vocês têm que avaliar também, ter essa capacidade de, ao longo do tempo, se Deus quiser, daqui a uns 10, 15 anos, a gente vai trocar ideia de novo, né? Vocês vão me dizer se vocês tiveram esse padrão, essa capacidade de reconhecer esses padrões de comportamento, porque a linha realmente é muito tênue. Então, depois disso, você vai, né, revisar os documentos, né, que a assessoria jurídica vai elaborar. Geralmente, quem elabora isso é o investidor, né, a parte que está interessada em comprar. E aí se acompanham os procedimentos para até o dinheiro cair na conta, que a gente chama de evento de liquidez. Aqui são os escopos da due diligence, as áreas mais comuns que a gente já falou bastante sobre isso. Aqui é como funciona, saindo da etapa, né, de due diligence e preparação dos documentos, o dinheiro caiu na conta. Tudo isso que a gente falou até agora, a empresa estava ali, namorando, noivando, sei que, tal, tudo. A brincadeira ela vai começar agora, né? Então, é muito importante que você tenha quanto mais preparo para lidar ao longo desse período, que geralmente é um período de longa duração, né? Sei lá, 5, 8 anos, né? De acompanhamento das empresas, que pode chegar a 4 a 8 anos, né? Geralmente. Então, a gente identificou que tem 4 pilares nessa etapa de geração de sinergia, de acompanhamento, quando é o caso de CVC, né? Quando é um caso de CVB, e quando é um caso de, enfim, independentemente disso, existe um outro aspecto que a gente tem que analisar, que é como você gera valor para a empresa na prática, no dia a dia mesmo, né? Independente das sinergias. Quando a gente está falando de um venture capital normal, é isso aqui. Quando a gente está falando de performance improvement, né? Multiplicar valor na prática. Antigamente, muito antigamente, a gente chamava de aceleração. Depois que começou a pipocar aceleradora por aí, a gente mudou de nome, porque não é aceleração, né? É justamente você fazer geração de valor e melhorar a performance no dia a dia. Então, os 4 pilares são, primeiro, a parte de estratégia, então a gente tem que ter uma gestão estratégica de cada investida do portfólio. Então, caiu o dinheiro na conta, vamos fazer um alinhamento para definir o plano de 90 dias, vamos fazer a calibragem do orçamento, e aqui várias outras ações que são necessárias. Aí, no caso, montei essa estratégia, agora vamos lá fazer toda a parte de gestão operacional. Então, implementar indicador de desempenho, né, fazer o monitoramento da performance, implementar as melhores práticas de gestão e governança, isso em todos os aspectos, né, na parte financeira, comercial, ter ferramentas gerenciais também. Muitas empresas não trabalham com orçado mês realizado no dia a dia, mês a mês, então é importante você ter o resultado anual, contabilmente falando, e assinado, mas é muito importante ter acompanhamento gerenciais de faturamento, de fluxo de caixa, de pipeline de vendas, ou seja, uma série de ferramentas gerenciais que hoje você tem muitos softwares, né, que fazem isso, né? Mas na minha época tem uns arquivos aqui do Jurássicos, de tudo em Excel, né? Todos os acompanhamentos eram feitos remotamente, né? E aí aqui você tem, ao longo dessa jornada de acompanhamento, isso aqui vai se adequar muito à realidade de vocês, que é como é que eu faço a gestão do funding adicional, ou seja,
A empresa ela vai precisando captar recurso ao longo do período para ir crescendo, para fazer alguns investimentos, etc. e tal, além do investimento inicial que ela recebeu. No caso de vocês, como a grande maioria não tem investimento financeiro, investimento econômico, vocês se deparam bastante com essa situação, acredito eu, né? Ao longo da jornada, a empresa vai precisando de grana. Precisando de grana para contratar, vai precisando de grana para botar em marketing, vai precisando de um monte de coisa. Então, é muito importante você entender essa necessidade de capital, até onde esse dinheiro que ele está precisando, se ele conseguir, até onde ele consegue chegar, né? Quais são esses saltos de crescimento, aí ver com a melhor estrutura, aquilo que a gente falou lá no início de estratégia eficiente de funding. Ou seja, qual é o objetivo, onde preciso usar e qual é o melhor tipo de dinheiro para isso. Aqui é que entra essa análise mais apurada de vocês, é justamente nessa questão do funding adicional. Aí, quando isso vai melhorando, quando a empresa vai evoluir financeira, vai monitorando o mercado para poder estar em contato com os potenciais investidores, monitorando as teses de mercado e por aí vai, né? Se precisar de crédito também, aqui no caso de vocês, talvez não se aplique tanto, mas pode ser que se aplique. Então, entender também as instituições financeiras são as mais adequadas para tratar com esse perfil de empresa, tá? E aqui a gestão para saída ou para aquisição. Por que a gente fala saída ou aquisição? Porque saída é a venda dela toda. A aquisição pode ser que o investidor que fez o investimento, no caso um CVC, ele queira comprar a empresa, né? Então, pode ser que ele não queira continuar na empresa, esteja buscando alguém para dar a saída ao investimento que ele fez, ou pode ser que no final ele queira justamente comprar a empresa toda, que é o que acontece com alguns CVCs. Então, aqui você tem que fazer um mapeamento contínuo do mercado, aquilo que a gente falou, identificar quais são os drivers de valor, o que é que para determinado setor vai ser diferente ou vai ter valor para o mercado em si. Setores diferentes têm drivers de valor completamente diferentes. Uma coisa é eu falar de biotecnologia, uma coisa é eu falar de General Techs, né? Uma coisa é eu falar de logística, outra coisa é eu estar falando de empresas de educação. Então, assim, são setores diferentes, drivers de valor diferentes, né? Tecnologias aplicadas diferentes também, combinação de tecnologias também. Então, identificar também no mercado quais são as oportunidades que existem de consolidação. Algumas gestoras, alguns fundos ou algumas corporações, elas já têm algumas empresas de um determinado setor que falam entre si, que tem ali sinergia, né? Então, você conseguir identificar se há um movimento, né, de consolidação com empresas comprando, uma empresa, por exemplo, comprando várias empresas, ou um setor que está muito acelerado, a compra de várias empresas, ver se faz sentido você se aproximar e aproveitar essa onda de consolidação, porque a consolidação de carteira, ela vem para você criar uma empresa. Primeiro, ela vem para uma coisa muito inteligente, que é, se uma empresa do meu portfólio, sei lá, de 10 startups não está indo bem, uma não, as 9, né? A gente sabe que a razão é meio essa, né? Eu vou pegar o que tem de valor naquela lá e não vou perder, se ela, caso venha ter um write-off, que a gente chama a perda do investimento. Então, eu pego aquele ativo junto e levo para uma outra empresa que eu tenho ainda possibilidade de crescimento, que já está crescendo muito, então eu integro aqui, então eu não perdi completamente esse ativo investido. Eu tirei um conhecimento de lá, agreguei na outra. E muitas vezes nem precisa estar dando errado não, tá, gente? Às vezes são empresas que têm sinergia entre si que estão dando certo, você faz uma empresa só e faz abertura de capital na bolsa, por exemplo, tá? Isso falando do lado do investidor. Então, é importante monitorar também esses movimentos aí de consolidação. E preparar a empresa para sempre, sempre, sempre ela estar apta a ser vendida. Então, assim, como a gente não sabe quando a oportunidade vai surgir, pode ser que ela surja porque vocês estão buscando, mas pode ser que ela surja do nada. Então, deixa tudo redondinho, atualiza a projeção financeira, faz os acompanhamentos, etc. e tal, tá? E aí, do plano de 90 dias é uma outra questão de detalhamento, é muito mais complexo, né? Vai depender da empresa. E aí a gente não vai focar tanto no plano de 90 dias, tá? Mas aqui falamos agora da empresa, como é que a gente gera valor para ela, através de todo esse conjunto de pilares de gestão, né? E aqui a gente está falando para os investidores. Então, o que é que o investidor quer? O investidor quer que depois do aporte financeiro a gente ajude no planejamento, a gente ajude na profissionalização, que a gente faça toda a ponte e faça um pool de fornecedores que sejam estratégicos para essa startup, para essa investida,
Então, você já tem o centro de serviço compartilhado, mas mapear o que existe dentro do ecossistema que pode fazer sentido como suporte para essas empresas. Então, contabilidade, assessoria em propriedade intelectual, assessoria em branding, marketing. Aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? E a contratação também de profissionais chaves. Quer dizer que você precisa trazer, selecionar o profissional chave, ou seja, indicar esse profissional? Não necessariamente. Você precisa dar suporte para traçar o perfil correto, né, para buscar no mercado quem pode apresentar, né, para participar do processo de seleção, pelo menos é assim que eu fazia, foi assim que eu aprendi a fazer, tá? Então, se apresenta, faz o reporte mensal, você precisa estar sempre falando do como está a performance individual, como está a performance da carteira, né? Fazer os indicadores de performance da startup individualmente também da carteira toda. Fazer apresentação para os investidores. Vocês devem ter ouvido falar em vários momentos. Vamos preparar a apresentação para os investidores. É o que algumas empresas em setores maiores têm o relacionamento com investidores. Então, existem áreas dentro de algumas empresas e dos setores dos investidores, sejam bancos, sejam empresas, que esperam esse tipo de reporte, tá? Aí você tem não só o reporte mensal, mas você faz um apanhado semestral no final do semestre, depois você faz um apanhado anual, né? E aí aproveita que é anual e faz a revisão do planejamento estratégico e orçamentário. Agora, a empresa está indo bem, acontece lá para setembro uma grande venda, uma grande coisa, ou então agora, a empresa ela exportava para os Estados Unidos e agora não consegue exportar mais. O que é que você faz? Tem que parar tudo, para tudo, vamos revisar tudo agora, né? Então, é importante que você esteja preparado também para parar tudo, seja para o bom, seja para o ruim, para conseguir fazer essa revisão do planejamento estratégico, porque você quer vivo, né? Então, a gente não pode simplesmente deixar e não, aconteceu algum fato extraordinário, para. E no caso da saída, a gente tem esse monitoramento ao longo de todo esse período de investimento, depois que o dinheiro caiu na conta, né? Indicando quais as motivações, os drivers de valor, aquilo tudo que a gente já conversou, mapa de saída horizontal e vertical, quem são os compradores, os clientes e os fornecedores dessa startup que possam ter interesse em comprar, quem são os concorrentes e os sinergistas que podem ter interesse em comprar também, estruturar a operação de saída. Então, o objetivo a gente tem que melhorar essa performance para garantir que vai ter esse múltiplo, né, no final das contas, para quem investiu no início, porque o objetivo é esse, no final do período, retornar o valor do investimento inicial multiplicado de 6 a 12 vezes no mínimo. E aqui a saída, a gente sempre quer um divórcio feliz, né, com todo mundo indo embora. Como dizia meu filósofo pai, difícil não é passar para trás, é passar para frente, né? Então, se vocês já tiveram um relacionamento complicado, vocês sabem que o difícil, né, é a pessoa seguir a vida dela sem infernizar a tua vida. Então, aqui, o que a gente tem como possibilidade, muitas vezes, não é isso, tá? A gente tem que ter um entendimento de quais são as possibilidades de desinvestimento do investidor. O ideal é que seja para o estratégico, né? Então, assim, 100%, um M&A completo, comprando 100% da empresa, todo mundo bem feliz, etc. Mas pode ser que seja uma venda parcial também, só a participação do fundo ou do investidor principal, se for o caso. Ou então, quem quer permanecer na operação, permanece, todo mundo acaba sendo diluído, né? O IPO, que é a oferta pública, né, das ações na Bolsa, novos investidores, então trazer investidores no mercado que não são tão estratégicos, mas que podem ser investidores financeiros, né, ou então alguma empresa que quer de um porte um pouquinho maior, que quer fazer uma consolidação com você para ter uma abrangência maior, juntar aí portfólio, né? Pode ser uma aquisição baseada centradamente no time, que é o que a gente chama acqui-hire, e pode ser também uma recompra, que a gente chama de management buyout, ou seja, quando os empreendedores têm condição de recomprar a participação originalmente de quem investiu, né? É muito raro isso acontecer, tá, gente? Porque se você for falar de uma empresa que começa a dar resultado, você reserva ali 25% de fundo de resgate para ter essa possibilidade no futuro, esses empreendedores originais comprarem participação. Porém, isso só acontece quando a empresa está dando tudo muito errado. Está dando muito errado. Eu já tive um empreendedor que pegou um empréstimo em banco para recomprar a participação do fundo. Estava terminando o período de investimento, não tinha se conseguido uma oferta boa. Aí, para evitar o drag along, que é aquela cláusula, né, que não sei se vocês conhecem, que
quem investe na empresa, geralmente, principalmente os venture capital, né? Eles têm direito a algumas cláusulas, que são cláusulas de segurança que ele vai sair, né? Então, o que eu quero dizer? O FIP é um instrumento onde ele tem 10 anos de duração. Então, para garantir que o investidor possa sair da operação a qualquer momento e hora, né, ele pode exercer uma cláusula chamada drag along, que né, recebe uma oferta, aí vai virar para os sócios originais, vai perguntar assim, sócios originais, recebi uma oferta que é irrecusável. Vocês cobrem essa oferta? Eu saio numa boa. O que eu preciso é sair, ter o retorno do meu investimento. Os sócios originais podem dizer assim, não quero, não tenho interesse. Então, olha, eu vou conversar com esse que está querendo comprar minha participação, se ele quiser comprar a empresa toda, eu vou vender e vou arrastar vocês. Então, existe essa cláusula, tá? De drag along, ou seja, o investidor ele tem o direito de arrastar todo mundo caso a outra parte se negue, a original se negue a cobrir a oferta do outro. Às vezes não é nem se negar, não pode, né? Mas o que acontece? Mas uma oferta maravilhosa pode ser, inclusive, R$ 1 milhão, né? 500 mil reais. Então, o que é uma oferta irrecusável para você? Dependendo do momento, pode ser, inclusive, você perder um terço do teu valor, como que foi investido. Vocês estão entendendo o raciocínio? Assim, se a empresa está muito bem, a oferta irrecusável é um múltiplo de 3, 4, 5, 6 tal. Se a empresa tiver está passando muita dificuldade, a valorização dela está caindo, né? O caixa está se deteriorando, etc. e tal, a oferta irrecusável naquele momento pode ser um valor muito abaixo do que o valor que foi investido, né? Então, para evitar isso, quando eu estou do lado do empreendedor, eu coloque um mínimo aí para a oferta ser recusável, 3 vezes o EBITDA, 6 vezes o EBITDA, você considerar, e você consegue travar e se blindar um pouco enquanto empreendedor de uma negociação que venha fazer isso com você, entendeu? Você diz o que porque assim, o combinado realmente nunca vai custar caro. Qual é o teu entendimento de oferta irrecusável, né, empreendedor? Qual é o entendimento do investidor? Então, você tem que aliar esse entendimento. Entendimento é múltiplo de EBITDA. Ok, então, se eu receber uma oferta irrecusável de 3 vezes, 4, 5, 6 múltiplo de EBITDA, eu consigo exercer a minha cláusula do drag along, entendeu? Então, é muito importante ter também essa possibilidade. Liquidação é quando você vende a empresa, mas você vende por um valor um pouco mais baixo, porque ela está passando ali por dificuldades. Então, para você não perder o ativo, você vende, faz um fire sale, né? E aqui o write-off é o famoso que, assim, apaga a luz, o último que sai e tal. E, geralmente, quem é investidor, ele exerce essa cláusula pedindo a put option de R$ 1, ou seja, ele faz investimento, sei lá, de 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, a empresa está em tão ruim que para ele não dividir passivo, né? A cada dia que passa, ele diz assim, olha, empreendedor original, me dá aí R$ 1 e vamos aqui liquidar a nossa história, cada um segue a sua vida e acabou-se, tá? Então, o write-off geralmente é assim. Alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Tá, então vamos Tranquilo lá. aqui. Beleza, então o que é gerar valor na prática, né? Então aqui vocês não vão encontrar isso aqui em livro nenhum do mundo, tá? Isso aqui é uma coisa, não sei se está muito bom não, mas foi o que com esforço eu consegui botar no papel com a experiência, né? Quais são os objetivos principais, né, da geração de valor? Porque você tem um objetivo diferente quando a gente fala de assuntos diferentes e momentos diferentes também da empresa. Então, quando eu estou falando de uma empresa que está na estruturação, eu tenho que pensar em como é que eu defino, né, a essência corporativa, como é que eu monto a sua estratégia, qual o posicionamento que eu almejo, quais são as metas e objetivos de curto, médio e longo prazo, quais são os OKRs, que modelos de negócio, e ter um plano de negócio também, como é que eu vou estruturar os processos de prospecção, de venda. Então, ter tudo isso aqui é estruturar, é multiplicar a parte da estruturação. Depois que eu estruturei a empresa, se eu tenho isso aqui tudo montadinho, vou ter uma empresa de um baita valor, tá? Se eu conseguir investir isso aqui e, além disso, ter cliente, né? Tá operando bem. Então, a estruturação é essa aqui. É isso aqui que, no momento de expansão, quando você vai receber aporte para expandir, você precisa ter
para dar essa imagem, ou seja, passar essa credibilidade e essa imagem para quem vai investir em você. Quando eu recebi grana, né? Estou lá, meus 5, 10 milhões, e a minha tese de expansão eu vou começar a implementar, aí aqui eu já tenho que ter cuidado com a minha rede de relacionamento para abrir novos mercados e clientes, construir essa rede de relacionamento cada vez maior, fazer prospecção, talvez fazer alguma operação de M&A, comprar uma empresa menor para trazer rapidamente um ativo que eu preciso para ter essa expansão, seja um ativo praça comercial, seja um ativo tecnologia, seja segmento de mercado, né? Então, a praça comercial que eu falo é localização geográfica mesmo, né? Estou aqui no Nordeste, quero me expandir para a região Sudeste ou Sul. Então, vou comprar uma empresa pequena lá no Sul, né? E juntos a gente vai começar a desenvolver esse mercado. Preparar, atualizar sempre os materiais para você ter ali pronto para ter uma operação com equity, como a gente comentou ali naquela parte de gestão para saída ou para aquisição. Ter sempre nos bancos, né, projetos e linhas de crédito aprovadas, para que você não tenha que precisar na hora que você está em aflição. Então, assim, a pior coisa do mundo que tem é você ir a banco, pedir linha de crédito, ter limite de crédito aprovado quando você está passando por dificuldade. Então, providencie logo esses limites de crédito enquanto está tudo bem, enquanto o dinheiro está na conta, né? Tal. Então, subvenção, também estruturar e ter esses projetos, né? Fornecer informações, né? Efetivar e acompanhar a execução da prestação de contas também. Então, como é que eu faço também, como é que eu gero valor na solução de crise, que são coisas que vão acontecer a todo momento. Talvez seja a única certeza que a gente tem, né? Até quando tu tá bem, tá? Até quando você se estruturou, até quando você está crescendo, sempre vai ter alguma crise para você gerenciar. Então, como é que eu faço solucionar? O que é multiplicar valor na solução das crises, né? Tentar implantar, por exemplo, contratos que sejam contratos de multa recíproca. Primeiro, escolher uma boa contabilidade, que já é um grande desafio, né? Uma vez encontrando a menos ruim, você tem muito cláusula da contabilidade que te penaliza quando você atrasa, quando você, né? Então, vamos tentar. O que eu fazia, a primeira coisa que eu fazia quando a gente investia era, vamos falar com a contabilidade e vamos colocar aqui, se a gente atrasa, se a gente manda todos os nossos documentos em dia, primeiro as contabilidades elas tinham que trazer os documentos em 5 dias úteis, o balancete fechado e a DRE do mês anterior. Se estava tudo em dia, ela assinava com isso, ela ia ter que pagar também uma multa ou abater do valor do contrato seguinte por dias de atraso. Então, quando você começa a tratar contrato como cada contrato, como tendo que ser mesmo, negociando todas essas questões, reciprocidade, etc. e tal, você consegue mediar algumas questões relacionadas a conflito, né? Ter os acompanhamentos gerenciais para poder conferir com a contabilidade quando ela sair também. Problema com funcionário, as questões de erros, de comportamentos, tal. As demissões. Então, eu não tenho problema. Meu único problema com demissão é quando a gente está demitindo porque a empresa está indo ruim. Que aí você está desamparando a família, etc. Mas quando é um mau colaborador, demite mesmo, entendeu? Às vezes sempre ai, não sei, tenho coragem, tal, não sei o quê, com meu conhecido, tal, tudo, não tem problema, não. Manda para mim que eu ponho a culpa no fundo. Então, era sempre assim, a culpa era minha, a culpa era do fundo, não está atendendo e acabou. Tem um monte de gente jogando praga em mim, acredito eu, mas não pego. Que eu rezo demais. Eu sou gente boa, eu choro, eu abraço, eu acolho, eu tudo. Eu sou muito mãezona, mas assim, sou muito dura na hora que tem que ser dura, com coisas que são sérias e que eu vejo que são questões que você não tem, que são questões da pessoa mesmo. Outra coisa que é muito importante, gente, dar os feedbacks é muito importante. Você vai preparando a pessoa, vai dando chance para ela ir, né, entregando, modificando, ensina, né, acompanha, diz, olha, é assim, eu tenho a maior paciência do mundo. Não rolou? Adiós, muchachos, sabe? Siga a sua vida, vá com Deus. Então, problema com prestador de serviço, contrato, atraso, qualidade. Então, tem que ter todas essas questões relacionadas a multiplicar valor, sempre tentando ver como você previne certas coisas, uma vez acontecendo, como você responde a essas coisas, sabe? Como você corrige isso que está dando errado. Então, quanto mais veloz você for nisso,
mais valor você está trazendo e multiplicando, né? Gerenciamento de conflito, então aqui a gente tem como é que é o relacionamento entre sócios, diretores, investidores e empreendedores. Isso é uma das coisas que mais destrói valor. Ou às vezes, quantas vezes a gente já não viu a empresa fechar, gente, por causa disso? A empresa às vezes é maravilhosa, tecnologia, tudo, mas a relação, ela atrapalha, a contamina, é um câncer, sabe? Então, tem que buscar isso. Por isso que a governança é tão importante, que às vezes é muito melhor o cara estar em casa recebendo o valor da participação dele lá, os resultados da empresa, do que estar no dia a dia atrapalhando a coisa, tá? Então, quando você chama a governança e você define que o cara que é sócio, sendo diretor de uma determinada área, ele não está mais agregando como diretor, você com a governança você consegue dizer, olha, você põe a pauta para ser votada, né? E aí, com o conselho de administração elege a diretoria, você pode destituir esse diretor, mesmo ele sendo sócio. Perfeitamente possível, tá? Então, é melhor cortar o mal pela raiz, deixa a pessoa feliz recebendo lá, tiver de receber, obviamente sem prolabore, né? Mas é importante afastar para não ter essa contaminação. Então, facilitar as saídas, se não der para gerar as condições, né, de mudança, negociar contratos, saída pode exigir acordos formais, gerenciar as mudanças, depois da saída sempre tem que reconstruir, mudar e trazer novas pessoas, né? Geralmente, quando uma empresa é comprada ou quando entra um investidor, as demissões, de quem começou a empresa é muito raro acontecer, as posições mais sensíveis são sempre da área financeira, assim, quem é o diretor financeiro, controle, etc. e tal, porque, em teoria, você não tem ali, apesar de ser muito importante para a empresa, essa posição ela é uma posição que ela não gera tanto diferencial como uma rede de relacionamento, né? Como conhecimento profundo e técnico do produto. Então, geralmente, essas equipes que estão à frente da empresa, elas permanecem. Mesmo quando a empresa é comprada 100%. Aí garantir a sobrevivência, ou seja, monitorar o ponto, identificar e monitorar o ponto de equilíbrio, maximizar investimentos, né? Então, aqui, gente, são várias coisas que vocês podem depois ler com calma, para a gente não perder muito tempo, né? Entendendo o que é multiplicar esse valor na prática, tá? E aqui aquela coisa que eu espero não ter gerado uma expectativa enorme com vocês, que eu fiquei falando das perguntas que os investidores fazem, né? Para as startups, pelo amor de Deus, me perdoem se eu tiver gerado, o que eu costumo dizer, expectativa é a mãe da M, né? Então, quanto mais você gera, mais frustração você pode ter. Mas aqui eu acho muito bacana, porque assim, são perguntas que quando vier até para um formulário que vocês venham a preparar, né, etc., são perguntas que todo empreendedor ele tem que estar preparado para responder. Então, eu não sei quem falou para mim um dia, né, não sei se foi o Maurício, ou se foi o Morales, ou se foi o Thiago, não sei quem falou, que disse, olha, a gente leva, ou a Ana, a gente leva tantos empreendedores, né, tal, e eles simplesmente não conseguem responder. Então, assim, faz parte, né, desse contato com o investidor. Primeiro é péssimo, porque queima a ponte, né? Você não, depois, no outro contato, a percepção já. Nós somos feitos, gente, de percepções, né? Então, assim, existe uma coisa na nossa natureza chamada sistema límbico, né? Que a gente simplesmente não controla o que ele sente. E isso fica na gente. Então, quando eu vejo uma pessoa que eu reconheço autoridade nela, né, que eu reconheço falta de credibilidade, ou de acordo com os meus padrões, né, tal, aquela impressão ela vem, ela fica, eu não tenho controle, eu não consigo desver, eu não consigo dispensar, eu não consigo, né? Então você tem que ter muito cuidado nesse primeiro contato. E aí são as dicas principais que eu tenho para os empreendedores. Primeiro, se preparar em todas essas perguntas. Qual o problema que a tecnologia resolve? Né? Como é que atualmente, quem é que tem esse problema? Qual é que é o teu mercado? Como é que a empresa vai resolver esse problema? Quem é que hoje está resolvendo esse problema? Né? Como é que a concorrência se posiciona em termos também da sua vantagem competitiva? Qual o tamanho do mercado potencial? Qual a tua estratégia de crescimento? Ou seja, o que é que eu imagino como tese, né? Aposto do presente para o futuro, né? Por que você vai ter sucesso com essa aposta? Tem tantas hoje nos PITs a gente vê, né? Por que agora, né?
por que investir na empresa tal? É mais ou menos isso aqui. Isso aqui foi de muitos anos atrás, né? De 15, 20 anos atrás, né? Então, qual o volume quanto de recursos você precisa, ou seja, qual a necessidade de capital, aonde ela vai te levar, que é o volume de vendas e margens que você está esperando, né? E qual é a equipe, quem é que está à frente desse negócio. Então, você sabendo responder isso, e preparando os empreendedores nesses 10 quesitos, eu te garanto para vocês, porque eu já fiz esse teste na prática, que não tem como ele perguntar uma outra coisa que fuja muito disso aqui, tá? Assim, sempre vai gravitar em torno desses assuntos que essas 10 perguntas aqui tratam. E aí, como para encerrar aí os nossos encontros, né, e encerrar esse material, a gente fala muito assim, primeiro, relacionado à governança, essa questão de partnership, métrica, resultado, se atrair sócio com essa cultura de skin in the game, né, de partnership, de querer, que às vezes a gente se depara com gente que quer ter logo prolabora, quer ter logo, sabe, é sócio, mas quer ter ali o garantia dele. E isso não é espírito empreendedor. O cara que é empreendedor, principalmente nesse tipo de natureza, né, natureza de empresas de alto risco, mas com alto potencial de retorno, ele tem que estar disposto a não receber, a colocar o dele lá, dedicar o esforço, a energia e tal, e se receber, tem que estar disposto também, muitas vezes, a reinvestir o que ele recebeu para a empresa continuar, né? Então, é outra parada, tá? Então, contratar funcionário com foco na eficiência, né? Que cada vez é mais difícil a gente conseguir isso. Assim, um dia que vocês descobrirem como é que faz isso, vocês me contem também, tá? A gente coloca aqui, porque é o que se recomenda, mas é muito difícil. A prática da liderança, né? Se não tem liderança, há muitas vezes, eu sou técnico, eu não sei vender, eu não sei liderar. Vai estudar, vai se preparar, levanta a bunda da cadeira, faz esforço, que isso meter nessa roubada aqui, sabe? Te rebola, entendeu? Seja justo com sócio e funcionários. Eu acho que uma das coisas assim mais importantes, gente, é você ter as pessoas reconhecerem que você é uma pessoa que é ético e que é justo, que sabe reconhecer quando está errado. Isso começando por você, tá? Sabe reconhecer quando você está errado, que sabe reconhecer quem está certo, sabe dar voz, né? Também as pessoas que querem colaborar e querem contribuir, saber como recebe esses feedbacks, né? Porque não adianta você receber um feedback e ficar com cara de limão azedo, né? Tem que processar aquela informação, tá aberto a críticas, né? E essas críticas podem vir de vários lugares. Então, tem que ter esse espírito de justiça, né, de valorização com sócios e funcionários que façam jus a isso, né? Aprender com os erros, valorizar as conquistas, mas muito mais, gente, aprender com os erros, tá bom? Conquista é maravilhoso, mas se a gente erra e não aprende com o que a gente errou, a gente é simplesmente o quê? Burro, entendeu? Porque a pessoa que continua persistindo, cabeça dura, que pô, você avisa uma vez, avisa duas, na terceira, eu não dou nem a segunda chance muitas vezes, mas vamos lá, vamos para a terceira, não dá, não dá. Ah, mas vou fazer diferente, não dá. Então, ter bom conselheiro e a cultura do conselho, falando de governança, ela é muito importante. Às vezes a empresa, ela não tem grana para montar um conselho, ela não tem nem porte para ter conselho de administração, que é caro, etc e tal, né? É uma coisa mais robusta, e às vezes o conselheiro vai olhar para ela e dizer, nem quero, entendeu? Muito trabalho, mas, por exemplo, se você tem uma pessoa do ecossistema que você entende, que sabe um pouco mais do seu setor que você, se tem uma pessoa que tem um conhecimento, sei lá, sobre investimento, faz uma rotina, sei lá, 3 em 3 meses, apresenta os teus números, pergunta para a pessoa o que ela acha, sabe? Cria uma cultura de implementar um momento onde você está, primeiro, se preparando para apresentar resultados da tua empresa, mesmo que você não tenha investimento ainda, né, principalmente se, e traz para a tua empresa esses olhares de gente mais experiente, de vez em quando, né, para que você possa começar a implementar a cultura e começar a ter contribuições muitas vezes valiosíssimas, que às vezes contribuições elas não são nem técnicas, são contribuições até de natureza humana, comportamental, sabe? Então, o bom senso e senso de urgência também, ou seja, é muito engraçado, né? Você está ligando com o americano, a gente está tendo umas reuniões aí com o pessoal de fora esses últimos dias, a gente desliga, já tem um e-mail. Aí você fica assim, eu estou o dia todo sem responder o e-mail, porque eu tive vários compromissos, eu estou me sentindo mal, porque eu ainda não respondi, porque eu sei que dependendo da cultura,
Isso é muito importante, mas esse senso de urgência ele tem que estar sempre na nossa vida, né? Parar o que você está fazendo, obviamente, né? Dentro que não cause prejuízo, você tem que ter um bom senso para avaliar isso, mas responder rapidamente os questionamentos. E se você tiver em contato com o investidor, então, piorou. Mais urgente ainda, você tem que parar para responder, né? Mandou para você, não deixa no vazio, diz assim, olha, recebi, estou providenciando, entendeu? Não deixa para responder só quando você tiver levantado, porque pode ser que você demore, sei lá, 2 dias para responder. Então, ter essa etiqueta, né, no lidar com o investidor é muito importante também. E aí, no contato com ele, olho no olho, postura. Nunca vi ninguém investir nesses bicho grilo que aparecem nesses programas aí, tudo, nesses concursos de startup, nessas coisas. Eu só vejo o povo investir em gente que tem, assim, pode parecer horrível isso que eu estou dizendo, tá? Mas é verdade, tá bom? Então, assim, você tem uma postura, porque quando o cara te olha, ele vai te olhar, se for um negócio, principalmente que tem capacidade de ser global, ele vai te olhar em vários cenários diferentes, sabe? Assim, eu sei como é que funciona a mente. Pô, será que esse cara dá conta de estar em um ambiente tal, 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 lidando com coisa tal, 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 levando a empresa para esse patamar XYZ, sabe? Então, essa postura não é uma postura estética, gente, é uma postura até espiritual, sabe? Aí você fazer parte do ecossistema, né, para que você possa ser encontrado e também encontrar potenciais investidores, é muito importante, porque é lá que eles se encontram. Então, quando você for participar de um evento assim de startup, pergunte sempre: pô, vai ter investidor na plateia? Quem são esses potenciais investidores? Eu queria saber. E aí você se prepara mais, né? Prepara até para depois abordar esse pessoal, prepara um material para mandar para esse pessoal, né? E aí entender como é que é a cabeça do investidor versus a cabeça do dono, porque o investidor vai falar de saída, vai falar de um monte de coisa. E se você for uma pessoa pegar, estou dando um exemplo, tá? O dono, isso acontece muito com o Deep Tech, né? Aqueles pesquisadores, professores que são apegados ali àquele conhecimento, tal, tudo. Então, essa cabeça, essa diferença também de unidade de tempo. Mais uma vez, Deep Tech é muito clássico, porque o cara diz assim, olha, eu preciso que você me mande essas informações. Não, semestre que vem, unidade de tempo de professor é semestre, né? É um negócio que dá agonia. Então, essa questão de você ter a inovação proprietária que você desenvolveu, você ir atrás de saber como é que você consegue proteger isso, qual é a melhor estratégia. Pode ser que não seja estratégia nenhuma. Pode ser que o ciclo de inovação dessa coisa que você desenvolveu seja tão rápido que é justamente essa capacidade de ir trazendo as inovações que seja a grande barreira tecnológica que a tua concorrência vai ter, né? Mas pode ser que seja uma patente, pode ser que seja a propriedade, um direito autoral, pode ser que no caso do agronegócio seja cultivar para uma nova variedade, podem ser N aspectos aí diferentes, tá? Procurar sempre o aconselhamento legal desde o início para se preparar, para passar pelas fases de avaliação e negociação sem transparecer muita ansiedade. Eu sei que é impossível dizer que é para não ficar ansioso, mas preparar, gente, não é só emocionalmente, é preparar até o vocabulário e o glossário, sabe? Olha, nessa fase eu vou ter tais e tais coisas que a gente vai executar, como eu estava comentando com vocês, ó, na originação é assim, na análise é assim, na due diligence é assim, comitê é assim, e por aí vai. Então, ir se preparando, né, para essas fases todas. E aí, gente, preciso de liquidez. Você tá dinheiro na conta já pensando quando é que você vai tirar, assim que funciona. E muitas vezes, quando você está lá 2, 3 anos acompanhando a empresa, ele já começa a olhar para você e dizer assim, pô, esse negócio aqui não vai virar. Esse negócio aqui não vai virar. E ele não virando, eu não vou mais perder energia com ele, não. Eu vou começar a focar nos meus negócios que estão dando resultado, que estão crescendo demais, etc. E tal. E aí tem uma coisa muito triste que acontece, simplesmente passa a ser abandonado pelo investidor que te acompanhou, porque ele já está contando que você não vai dar certo. Tá? Então, se você consegue trazer todos aqueles o pilar de segurança que você conseguiu convencer, né? Naqueles 3 pontos principais que a gente falou, equipe, caixa crescente e recorrente, estratégia de saída, e consegue sustentar isso ao longo do tempo, você tem muita chance de ser esse gerador de liquidez que os investidores estão buscando, né? Então,
para como última, vamos dizer assim, recomendação, tem que refletir muito, tá? Sobre o impacto do capital de risco, porque é um grande desafio em termos de choque de gestão, né? Eu vejo muita gente hoje, eu estava nesse seminário aí de Deep Tech, lá em Recife, quando eu fui fazer, né, participar de um painel lá, e todo mundo falando investidor, investidor, investidor. Eu disse, gente, parece que vocês não têm a menor ideia do que é isso. Assim, vocês estão falando de dinheiro, mas vocês não têm. Vocês têm uma mina de ouro, que é recurso de subvenção no Brasil, fora do Brasil, de impacto, de mulheres, do diabo a quatro, entendeu? Que é dinheiro barato, que vocês podem. Eu conheço empresa que já captou 10, 12 milhões só de recurso de subvenção e continua captando condição de crescer de maneira acelerada ano a ano, tem negócio que você não consegue. Você tem fármaco, por exemplo, você tem teste clínico, pré-clínico, você tem vários anos até validar uma solução de fármaco, produzir, testar. Pô, é muito complicado. Então, analise se realmente é seu recurso ideal para você, tá? Bom, gente, terminamos aí um pouquinho antes, né, dos nossos horários de sempre, mas primeiro, assim, queria agradecer a todos vocês, agradecer pela participação, agradecer pela atenção, né? Foi ótimo estar com vocês esses 4 encontros. O Giovanni já está com os materiais, ele já está com essa apresentação. Aí eu quero mostrar para vocês uma coisa, ó, que vocês vão ver quando vocês receberem, está um pouquinho diferente do dia que a gente apresentou. Quando vocês vêm aqui, na parte de avaliação e análise, aqui embaixo estão os múltiplos da Mondaran, tá? Então, aqui nesse link, ó, eu vou abrir aqui para vocês, vocês vão ter acesso à página dele. Vou mostrar aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui a atualização foi a de janeiro. Todo ano ele atualiza, tá? Da Universidade de Nova York, aqui a janeiro de 2025, aqui são as planilhas, ó, com todas as indústrias. Certo? Aqui você tem você pode transformá-la em Excel, que é como eu geralmente faço, né, para levar para a nossa ferramenta. Então, as colunas que vocês vão ver, principalmente vai ser isso aqui, ó. Essa aqui, do EBITDA, tá? Essa daqui. Essas aqui são das firmas que estão com a parte de EBITDA positivo, certo? E essa aqui é a média de todas as firmas. Então, vocês vão analisar essa terceira aqui e essa segunda aqui, tá? Aqui as empresas apenas com EBITDA positivo e aqui todas as empresas em todos esses setores, tá bom? O que é isso aqui? Geralmente é o múltiplo que você vai dizer para o investidor que a empresa ele vai ter na saída, tá? Então, ele vai conseguir na saída ter esse múltiplo como retorno do investimento dele. A outra coisa que vocês vão receber, que o Giovanni já passou, que eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Deixa eu só localizar aqui, que eu já fechei a pasta. Vocês estão vendo a tela, né? Estamos sim. Sim, Estamos sim. Então, aqui, vou explicar para vocês, pode ser que vocês... O livro também já foi, né? O Job Subdano, acho que eu não estou devendo mais nada, não. Então, eu mandei o da Mondaran, o Job Subdano, a apresentação. E aqui, gente, eu não consegui tirar esses macros, tá? Porque eu fiz uma adaptação da ferramenta anterior para essa aqui, mas aqui é o seguinte, ó. A gente, quando vai fazer análise qualitativa da startup, né, a gente faz em 5 aspectos de risco. Tem a equipe gestão, tem mercado, a inovação / tecnologia, a parte financeira e a liquidez. Essa análise é uma análise qualitativa / SWOT, porque a gente vai ver a ambiência interna e a ambiência externa. Então, aqui, ó, você vê que tem critérios internos da empresa, critérios externos da empresa. E aqui você vai dar notas para cada uma, de 0 a 10, para cada uma desses itens, de acordo com o que for o setor, no caso de ambiência externa, né, o cenário competitivo, etc., e no caso da ambiência interna, relacionadas à empresa. Ao final, a gente vem para essa outra aba aqui, e nessa outra aba você tem, ó, a média, né, de cada um, nessa parte aqui de nota de risco da empresa, você vai ter cada um dos 5 fatores que a gente analisou de risco, as dimensões. Aqui é o resumo da média das notas que vocês colocaram, e aqui é o peso que essas notas têm. Então, geralmente, o que pesa mais é a equipe e mercado, tá? Depois, a inovação, a parte financeira e a liquidez. Aqui é a média desse risco, né, que a gente analisou, 7.
que é que isso significa? Como é que a gente utiliza geralmente isso aqui? Quando vocês vão fazer um valuation da startup, né, que vocês vão utilizar, por exemplo, fluxo de caixa descontado, é porque nosso treinamento não é de valuation, é um treinamento de captação. Eu estou trazendo essa informação para vocês entenderem. Quando a gente fala de taxa de desconto, hoje o mercado tem sido muito agressivo, principalmente nessa fase agora que a gente está passando, né? Então, de cara, eles já querem falar de taxa de desconto de 40% para a startup. O que é a taxa de desconto? Eu fiz uma projeção financeira para 5 anos, certo? E aí, nessa projeção financeira, para mais 5 anos, para fazer a metodologia de fluxo de caixa descontado, eu coloquei perpetuidade, que é uma taxa de crescimento contínuo, coloquei inflação, coloquei uma série de coisas. Aí eu preciso trazer esse valor para o presente. Esse é o valuation da empresa. Só que esse valor, quando eu trago para o presente, pode ser que alguma coisa daquilo ali que eu previ não vá acontecer, concorda? Que é muita futurologia. Então, eu preciso trazer para esse valor presente um desconto. Ou seja, descontar tudo que pode não dar certo, né? E o investidor pagar um valor justo por isso. Então, a gente traz o que tem acontecido hoje no mercado é que qualquer projeção de startup, fluxo de caixa descontado, para 10 anos, quando ele está presente, ele de cara já tira 40% de desconto, certo? Então, aqui na área a gente tem várias metodologias diferentes, mas eu estou trazendo para vocês um elemento muito importante para vocês discutirem taxa de desconto, porque projeção vai entrar no setor, no analista, no racional de premissa de receita, no que na estrutura que você vai ter que montar para suportar esse crescimento e tal. Mas a taxa de desconto você tem um certo controle, tem uma certa propriedade para argumentar. E aí, quando você tem uma nota de risco, vocês estão vendo aqui que essa nota aqui tem faixas, né? Então, essa primeira faixa, a gente tem de 0 nota de risco a 4 nota de risco, a segunda de 4 a 6, a outra de 6 a 10. E aqui eu tenho as faixas de taxa de desconto. Então, nessas faixas de taxa de desconto, eu tenho, por exemplo, só mesclar aqui. Eu tenho de 20 para essa primeira faixa, né, de 0 a 4 de nota de risco, corresponde a startups de 25 a 30% de taxa de desconto. Aqui quer dizer o quê? Que a empresa tem risco menor, tá, gente? Então, assim, quanto maior a nota aqui, maior é o risco dela, tá? Então, consequentemente, aqui quando ela tem menor risco, a taxa de desconto é menor, né? Então, ela vai crescendo com esse, quanto mais arriscada for a operação. Então, eu chego a 50, então sai de 25 a 50 nessas faixas. Quando eu venho aqui e gero a nota de risco, que aqui foi 7, pela média, dá uma taxa de desconto em torno de 38,6, tá? Então, vamos simular aqui rapidinho. Ó. Vamos fazer de conta que essa nota aqui deu 5. A taxa de desconto vai para 32, tá? Vamos simular aqui que a taxa de desconto, claro, eu estou manualmente, tá? Isso aqui vai depender dessa análise que a gente fez aqui, de cada um desses critérios. Então, vamos dizer, se você quer calibrar, geralmente o que a gente faz, a gente dá uma primeira carga e junto com a empresa vai calibrando, que ela vai ponderando algumas coisas, então você pode reavaliar essa nota, tá? Então, eu vou colocando notas, vou revisando cada uma das notas, tal, depois eu venho aqui no geral, vejo se faz sentido, a empresa está com nota mais alta em determinado item, mais baixo em outro, volto, vou calibrando, a gente calibra aqui, tá? A gente vai ajustando a nota aqui. Volto, vou calibrando essa coluna aqui, que é a coluna das notas, volto, tal, tudo, até chegar numa taxa de desconto que seja razoável. Então, a nota de desconto ela vai ser gerada aqui, tá? Aqui, certo? Então, mandei para vocês, e aqui o que acontece aqui vão aparecer todos os elementos que apareceram como sendo de ponto mais alto para vocês, né? De menor risco, né? Então, aqui, de acordo com o que você vai fazendo lá, ela vai ressaltando aqui quais são. Então, aqui é muito bom para você traçar as ações mitigantes, por exemplo, né? Se a minha está mais arriscada em um determinado item, como é que eu posso fazer isso aqui ser menos arriscado, né? Então, vai traçar algumas ações para diminuir esse risco ou diminuir o impacto desse risco, tá? Então, com o passar do tempo, vocês conseguem... Deu para entender, gente? Explicando assim rapidamente? Bom, então essa ferramenta aqui também está com vocês, beleza? E é isso, gente. Agradeço demais. Espero que tenha sido muito útil para vocês, que vocês tenham conseguido também, de alguma maneira, agregar, né, conhecimento e tal. E fico à disposição aí para as próximas. Roberta, só te agradecer, viu, pelo conteúdo.
Imagina, Ana, eu que Já quero agradeço. ser sua amiga, por favor, volte. Venha tomar café com a gente aqui mais vezes. Irei sim, irei Muito sim. bom, um conteúdo que a gente sabe que não é fácil, pelo menos não sei meus colegas, mas falando por mim, para mim não é fácil, mas que você conseguiu trazer de uma forma leve, didática e que faz a gente pensar, poxa, eu consigo aprender esse negócio aqui. Então, Ah, pessoal, muito obrigada. E olha, esse aqui é o primeiro contato obrigada. de vários, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só pedir o telefone aí, enfim, estou à disposição, tá bom? Pô, mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado por se Imagina, eu que disponibilizar, estar com a agradeço. gente. Imagina, eu que Já agradeço. falei para você várias vezes, sou seu fã de Oh, carteirinha. meu Acho que Deus, você a recíproca é adquiriu mais alguns, mas eu vou me manter no posto de ser o primeiro aqui dentre vocês, que eu já conheci, já tinha visto muita coisa antes. Chegou primeiro, né? Então, muito obrigado, viu, Rô? Obrigado mesmo, eu de que coração. agradeço. A recíproca é mais que verdadeira, viu? Eu, pe- Contem comigo sempre. eu peguei esses documentos seu, Roberta, criei um GPT aqui para também nos apoiar no dia a dia, tá? Tá É, bom, tô testando ele aqui, ele ficou muito bom, né? Para tá a joia. gente conseguir processualizar, né? Porque a gente tem um guia, né? Agora a gente tem que Sim, trazer meio que processos ali para a gente construindo, para a gente, quando a gente for implementando, a gente executando. Tem muita coisa que tem pronta, o Giovanni já tinha deixado bastante coisa pronta aqui, né? Dentro da nossa operação. Mas aí eu vou compartilhar com o time também aqui para a tá gente ótimo, com o maior prazer. consultar quando for necessário. Tá ótimo, com o maior prazer, gente. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus, tá? Precisando é só chamar. Valeu, Valeu, Um Rô. Roberta. beijo. Valeu, gente. Obrigado, Tchau. Tchau, tchau. Roberta. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Beijo, Obrigado. gente. De nada. Tchau. Abração.